Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Daí a expressão que nós colocamos a temática. Vamos lá para a introdução. Não foi enviado? Cadê para ele lá? Dá para colocar aí? Pode ir colocando aí. Eu vou só colocando. Depois ele coloca aí. Quando nós falamos sobre a palavra de Cristo, eu coloquei que no mundo há muitas pessoas que têm palavras de peso. Por exemplo, um juiz, ele tem uma palavra de peso porque a Constituição Federal, pelo concurso que ele faz, lhe dá um poder grandioso de julgar, de condenar, baseado na lei. Uma palavra dele, uma escrita dele, tem um poder grandioso. Um poder de um delegado para decretar a prisão de alguém, a palavra de um monarca, de um rei. Então nós temos figuras emblemáticas e importantes que possuem autoridade na fala. Autoridade na fala. Nós não podemos fugir hoje dos homens midiáticos, daqueles que se expressam na mídia, na televisão, e que se tornam figuras ou ídolos que têm um poder na fala muito grande. Hoje tem pessoas que o que ele fala na televisão, as pessoas escutam porque consideram aquela pessoa como tendo uma grande autoridade. Na educação não é diferente, na medicina não é diferente. Há pessoas de referência na medicina, há pessoas de referência no direito, Paulo Nader, Teotônio Negrão, e tem muitos outros na vida jurídica que têm o seu peso. Na área educacional, quando se fala na pedagogia, todos citam Piaget, Paulo Freire, dentre outros. Então há pessoas que têm peso na fala, grandes pessoas que formam opinião. Então quando aquela pessoa fala, ainda que ela não esteja falando o que é correto, porque isso hoje é muito comum, isso é muito comum, aquela pessoa que não tem conhecimento de causa, mas porque ela tem uma fama, ela tem um nome, ela tem um poder, ainda aquilo que ela fale na televisão, ou escreva, ou fale, muitas pessoas acreditam em sua palavra. Ou seja, existem pessoas que têm peso na fala, existem pessoas que têm autoridade no que fala, sem falar em um rei, sem falar em um poderoso, em um presidente. O poder da fala é grandioso. Agora imaginem vocês, se no mundo existem pessoas que possuem poder na fala, olhe para Jesus, que em Mateus 28:18 ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olhe para ele. O grande problema hoje é que tem crente que ainda não compreendeu essa dimensão da fé, do espiritual, para entender o tamanho do poder das palavras de Cristo Jesus. Há peso nas palavras de Jesus. E um centurião, ele sabia disso muito bem, que ele soube comparar o peso da palavra dele com o peso da palavra do dono do universo. Quando ele chamou Jesus e disse em Mateus 8:8, você pode ler o capítulo, ele vai dizer: Senhor, vai lá em casa curar uma pessoa que está doente. Depois ele disse: não, Senhor, não precisa, porque eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Eu tenho soldado às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, olha o poder da palavra, e ele vem. A este faz isto e ele faz. Se eu, que sou apenas chefe de 100 soldados que estão sob o meu comando, e eu tenho poder na fala, poder na palavra, imagine o Senhor, que é o dono do céu, da terra, do universo. Nem precisa o Senhor ir na minha casa, daqui mesmo, para não te incomodar. Tu tens muito trabalho, manda só uma
palavra e o meu criado sarará. Prestem atenção que esse centurião, ele sabia o tamanho da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela é poderosa, e quando ele fala, está garantido. Isso é tão certo, irmãos. Eu quero que quando você chegar em casa, só para você tomar ideia dessa dimensão da palavra, do poder da palavra de Cristo, que quando você lê Mateus capítulo 17, verso 27, alguém veio cobrar imposto para Jesus. Jesus chega e diz: Pedro, faça o seguinte, vamos pagar. Vai ao mar e lança um anzol, e o primeiro peixe que você pescar, fisgar, tira e paga o imposto. O Senhor Jesus, dono do universo, que também é dono dos peixes que estão lá no mar, ele mandou Pedro ir. Irmãos, aquele peixe, duas coisas poderiam acontecer. Uma, ou Jesus fez a moeda aparecer, ou aquele peixe engoliu aquela moeda e andava com aquela moeda dentro dele. Mas Jesus sabia que aquele peixe estava lá e mandou. E quando Pedro lança o anzol, ele tira o peixe. Jesus mandou, vai lá e lança. Jesus, pela palavra dele, mandou também o peixe e para o anzol de Pedro. Isso é muito forte. E só para vocês terem uma ideia, quando ele fisga o peixe, tira o peixe, lá está uma moeda denominada estáter, que se você analisar, o que eles estavam cobrando, a dracma, correspondia a um valor de 2 dias ou diárias de um trabalhador, mas o estáter correspondia a 4 diárias. A dracma era o que estava sendo cobrado. Jesus estava lá o dinheiro no peixe, que dava para pagar o dele e dava para pagar o de Pedro. Veja o tamanho do poder da palavra de Jesus. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós adoramos. Mas quando é que essa palavra, pastor Osiel, ela pode ter autoridade em nós? Eu vou dizer para vocês. Vamos para o texto. Quando você começa lendo o texto de Lucas, pode colocar lá, Dinildo, por favor. O texto de Lucas, verso 1. Vamos começar pelo verso 1. Olha aqui. Jesus, ele chega perto, ele está ali ao redor do mar de Genezaré, que é o mesmo mar denominado Mar da Galileia. Tinha aproximadamente esse mar 12 de largura por 20 quilômetros de extensão. Quando você estuda a própria geografia bíblica do Novo Testamento, ela vai especificar isso claramente para nós. A largura dele era essa extensão, 12, e você tem uma extensão de 20 quilômetros. Esse mar da Galileia, ou mar de Genezaré, por que ele era importante? Porque ele era cercado ali por montanhas e tinha muitas cidades importantes, que eram cidades comerciais que trabalhavam com a pesca, eram prósperas na pescaria. Nós temos uma, por exemplo, Cafarnaum, Betsaida, que era dessa região aqui. Perceba que era um lugar aonde afluía uma grande multidão, e muitos estavam ali. Só que a Bíblia diz no versículo 1, que aquele povo aproximou-se para ouvir a palavra de Deus. Eu disse o quê? Vamos lá, diga isso bem forte, que aqui está o segredo. A multidão se aproximou de Cristo para o quê? Ouvir. Então, junto ao mar de Genezaré, ou da Galileia, nós temos aí essa extensão dele, 12 metros de largura, 20 quilômetros de comprimento, com essa beleza. Ali era um local lindo, era bonito, atrativo, e historicamente se sabe da beleza e da grandeza e da fama desse mar da Galileia. E ali Jesus se aproxima e uma multidão está interessada em ouvir Jesus. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E é aqui que eu quero começar. Às vezes a gente compõe hinos, a gente fala sobre esse texto,
sobre a pesca maravilhosa e só vê o verso 5. Jesus mandou lançar rede e veio a pesca, o barco encheu, esse é o Jesus de milagre, mas não é assim que começa o texto. O texto começa dizendo que a multidão foi fazer o quê? Repitam bem forte, a multidão foi fazer o quê? Não, mas só quem tem boca, mais forte. Foram ouvir o quê? A palavra de Deus. Prestem bem atenção, que quando você está aí no versículo 2, e quando você vai para o versículo 5, está aí o verso 5, ok? Aqui, deixa eu encontrar aqui rapidinho, verso 5. Muito bem. Ele chega para o mestre, e aí, sob a tua palavra. O português não vai fazer diferença entre palavra. Observem que vamos lá para o verso 5 de Newton, só para os irmãos terem uma ideia. Eu não sei se aí dá para marcar, mas ele diz: respondeu-lhe Simão e disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra. Agora volta lá para o verso 1. Vieram para ouvir a palavra de Deus. Ora, Pedro diz que vai lançar a rede por causa da palavra de Jesus. No verso 1 diz: a multidão veio para ouvir a palavra de Deus. Só que aí você tem uma palavra que é chamada logos. Diga comigo essa palavra, logos. Essa palavra logos é a palavra grega, que do latim é verbum, mas no grego essa palavra logos, que é a primeira que aparece aí, é a palavra ideia, é a palavra pensamento. Essa palavra que aparece aí no texto, ela traz a expressão de concepção, é a palavra ideologizada, é uma ideia. Essa palavra logos é a primeira que aparece no texto. Esse logos que aparece aí no texto, queridos, na verdade, ela aplicada no livro de João, não é um verbo qualquer. Essa palavra, dentro da concepção de João, é o próprio Jesus. E essa palavra, sendo o próprio Jesus, é vista como sendo ele o sustentador do universo. Logos fala dos ditos de Deus, fala das ordens de Deus, fala dos mandamentos de Deus, fala da palavra geradora de Deus. Então, quando a multidão chega, Jesus vai pregar primeiramente o logos. Ele vai falar a palavra ideia. Ele vai falar a palavra que é ele próprio sustentador da vida. Então, quando ele começa a pregar a palavra dele, a palavra de Deus, o logos, a palavra ideia. Por que isso é interessante? É porque Jesus queria implantar no coração e na mente de cada irmão, não uma filosofia de vida trivial. Jesus queria colocar na mente de cada ouvinte ali o que Deus tinha para a vida deles. Na vida cristã, a ideia não é a tua. Na vida cristã, o pensamento não é o teu. Na vida cristã, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu deduzo. Na vida cristã, é aquilo que Deus fala e coloca em você que vai gerar o milagre. Aleluia. Sabe por que tem muitos crentes vivendo uma frieza espiritual, uma vida inativa, uma vida morta, uma vida lúgubre? Sabe por quê? É porque ele não tem a palavra geradora de vida. Tem crente que entra na igreja e diz assim: eu penso desse jeito, eu acho que é desse jeito, eu quero desse jeito. A palavra nunca entrou. Mas quando Deus coloca a palavra dele, a ideia não é mais a tua, o pensamento não é mais o teu. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Eles se aproximaram, olha aí, é lindo, olha aí, é lindo. Próximo ao mar, aproximaram e vão ouvir. Vai lá, Dinilton, pode passar. Isso é lindo.
e viu 2 barquinhos. Jesus viu 2 barquinhos junto à praia. E aí, lá estão os pescadores. E ele pede, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam lavando as redes. Eles tinham trabalhado a noite toda, e quem trabalha com pescaria sabe que a rede enche de garrancho, de folha, de galho. Eles lançaram a rede a noite toda e só apanharam galhos, folhas, pedaços de madeira e nada. Mas para continuar a vida, que a vida tem que continuar, eles disseram: vamos lavar as redes e amanhã a gente novamente vai pescar. Lavaram as redes. E Jesus chega e diz assim: eu vou precisar de um barquinho de vocês. E tem aqui um barquinho, tinham 2 barquinhos. Ele pega um, se afasta. Era um local, alguém disse que havia uma ladeira. Jesus, ele era inteligente, para a acústica sair melhor, porque se ele falasse do meio da multidão, as vozes iam ficar atrapalhadas. Ele transforma um dos barquinhos em um púlpito, se afasta um pouco. Olha como é organizada as coisas de Deus, não é lindo? Ele se afasta, doutor Kelso, da multidão, fica afastado dela, e do barquinho, palavra de Deus, e do barquinho, palavra de Deus, e do barquinho, palavra de Deus. Ah, mas a pesca não foi boa, as redes estão lisas, não tem dinheiro, não tem economia, não tem nada. Mas a multidão parou para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um recado de Deus para esta igreja e para quem nos escuta. A pandemia está aí, a crise está aí, nós estamos só lavando a rede, mas vamos parar para ouvir a voz de Deus. Sempre tem milagre de Deus. Só quem crer, levante a mão e diga glória a Deus. Eu não sei quantas horas Jesus pregou, não sei quantos minutos, mas ele estava entregando Logos. Se você pegar João 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. En arque, en hologo, kai hologos, em prostonteon, e o verbo era para com Deus. Lá Salomão diz que a palavra da sabedoria criou o universo. Deus, Jesus, é o Criador, é a palavra. A rede não tinha nada, mas eles estavam ouvindo Sabe qual é o problema? É que tem crente que quando perde o emprego não quer ouvir palavra. Tem crente que quando está na luta não quer ouvir palavra. Tem crente que quando está até no bem bom não quer ouvir palavra. Eles pararam para ouvir o Logos, a palavra ideia, a palavra conceito, a palavra Deus, que é Jesus. Pode passar, Dinilton. Isso aqui é lindo. Verso 3, coloca aí, verso 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, se afastou da terra, ausentou. E ele fazia o que lá do barquinho? Mas meu irmão, o pessoal não era querendo peixe. A rede não estava, eles estavam lavando porque não apanharam nada. E aí Jesus vai dar palavra. Tem muito crente que quando um pastor vai dar um conselho, vai dar uma orientação: pastor, eu estou precisando de uma coisa, o senhor vem para cá com negócio de pregação, com negócio de ensino. Sim ou não? Eu estou precisando de emprego, é por isso que tu não ganha. Eu estou precisando de um milagre, é por isso que tu não ganha. Vocês sabem qual é o maior problema da igreja hoje? É que a igreja só quer milagre, ela não quer palavra. Eu quero que Jesus me cure, eu quero que Jesus me dê um emprego, eu quero que Jesus me abençoe. E quanto tempo você já parou para ouvir o Logos? O emprego não te dá vida eterna, um carro não te dá vida eterna. Eles pararam, a multidão toda, olha aí como é lindo, assentados. Olha aí, e assentando-se ensinava. Jesus do barquinho e a multidão ouvindo. Hoje tem crente, irmão, que é na igreja, ele não para nem para ouvir a palavra, ele não se senta. Quando se senta é com o celular o tempo todinho. Não é desse jeito? Tem deles que até se sentam na igreja, com a namoradinha do lado, é todo o tempo alisando ela alisando ele. Onde é que vai sentir Deus?
A gente que é crente e ora e lê Bíblia, é a maior luta para sentir a glória, e tu que está ainda com molecagem. Senta na cadeira, fica conversando, é no púlpito, aí é marcando outras coisas. Como é que Deus vai falar contigo? A multidão, quando foi ouvir o Logos, Jesus, ela sentou-se. Aleluia. Pararam para ouvir o mestre dos mestres. E quando começaram a ouvir Jesus, eu não sei se Jesus ensinou a manhã toda, até a tarde, eu não sei, a Bíblia não diz, mas ele ensinou. A multidão sentou, tudo organizado, irmão. As coisas de Jesus é organizada. Tem irmão que chega no culto, ele só quer pulo, não é assim? Ele só quer pulo. Até quando o pregador está pregando a palavra, ele não está nem ligando. Eu conheço muitos crentes assim. Às vezes eu estou pregando aqui a palavra com sinceridade, com verdade, e o irmão não dá nem as horas. Aí na hora que chega um de fora com zoada, com enrolada, aí a pessoa já começa. Pronto, aí agora eu estou sentindo aqui um negócio diferente. Aí o irmão, eita, agora o mistério chegou. Que mistério? Mistério de quê? Ixi, agora vai pegar fogo. Agora vai entrar fogo. Fogo de onde? Porque Jeremias 23, 29 diz: a minha palavra é como fogo, se ela entrar, ela vai te queimar. É a palavra. Eles ficaram sentados, ouvindo a Jesus. Vamos lá, Dinil. Eita, coisa boa. Olha lá. E quando acabou de fazer o quê? Está vendo, minhas irmãs? Quando acabou de falar. Aí pronto, as redes estavam vazias, não tinha nada. Esse pessoal, esse dia aí não tinha nada para comer. Eles viviam da pesca. Mas eles pararam para ouvir Jesus. E quando se para ouvir Jesus, se a tua noite foi ruim, vai se tornar agora uma nova noite maravilhosa. Se a tua pesca foi ruim, vai ter uma pesca melhor, porque você parou para ouvir Jesus. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Esse mundo materialista, egoísta, que se ufana, cheio de glória, a gente só busca poder, só busca fama, só busca glória, só busca carro, só busca saúde, e não para ouvir a vida que é Jesus. Como vai ter um milagre? Mas essa multidão aí, Jesus vai compensar ela, que ela passou o dia todo acabando Jesus de falar. Jesus olhou para Simão e disse: Simão, eu disse: por não, Jesus, vai ao mar, olha ali, ó, vai ao alto mar e lança a tua rede. Vai pescar. Aí, o Pedro poderia dizer assim: Jesus, é o seguinte, eu te conheço, tu és um grande mestre, é um professor, é um doutor, só que de peixe tu não entende. Quem entende de peixe sou eu. Primeiro que eu quero te dizer, Jesus, que de dia não se acha peixe. Porque quando é à noite, o peixe ele sai das águas profundas e vem para a parte mais rasa para comer. É por isso que a gente lança a rede. Então o Senhor está mandando a gente pescar de dia, e ainda está piorando, está mandando a gente ir para alto mar. Os peixes não vão sair agora, Jesus. Ele poderia dizer isso. Tu não entende de pesca. Tu não entende de pesca. Só que o Pedro não ia dizer isso, porque antes ele já estava saturado pela palavra que Jesus ensinou. Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O Pedro não vai questionar Jesus, porque Jesus passou horas e horas e horas ensinando logos, a palavra ideia. Eu não sei o que Jesus pregou, eu não sei o que Jesus ensinou, eu só sei que o Pedro não respondeu nada. Ele não contrariou. Ele olhou para Jesus e só disse assim: Senhor, nós trabalhamos à noite, e quando nós chegamos, o Senhor viu a gente lavando as redes, mas sob a tua, eita,
na tua palavra. Irmão, ele já tinha ouvido Jesus, ó. Aqui é que está o segredo. Milagre verdadeiro não acontece sem que primeiro haja palavra. Se houver milagre sem palavra, é engodo. Se houver milagre sem palavra, é só farofa. Se houver milagre só com zoada, é só bobagem. Primeiro, quem tem que gerar o milagre é a palavra. Vocês se lembram que lá atrás eu falei da palavra? Como é o nome da palavra? Vamos lá, bem forte, como é o nome da palavra? Mais uma vez, qual é o nome da palavra? Só que agora no verso 5 ele não vai usar a palavra logos, ele vai usar a palavra rema. Rema, olha aqui, lá no verso 5 ele diz: conforme a tua palavra. Enquanto que a palavra logos é concepção, é ideia, é ordem, é dito, a palavra rema, sabe o que é? É a palavra viva expressa, é a palavra de ordem, é a palavra de comando. É o Senhor que está mandando. Eu vou porque tu és a palavra da vida. Eu vou porque eu sei que tu és o sustentador do universo. Eu vou. Queridos, essa palavra rema, se você pegar ela vai aparecer lá em Efésios 6,17. Tomai o capacete e a espada espada ali é rema. Espada ali é rema. A palavra logos é a ideia. Você se enche da ideia de Jesus, e quando você abre a boca, você fala de Jesus, é o rema. Tem irmão que ficou: pastor, o que é mais poderoso? É a palavra rema ou é a palavra logos? A palavra rema se origina de logos, é a mesma coisa. Você se enche do logos e pronuncia a palavra falada. Se você pegar Hebreus 4,12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções. A palavra ali é rema. É rema. Pedro terminou de ouvir a palavra logos, e agora ele vai ouvir de Jesus a palavra rema, que é a palavra viva, expressada. Ele já ouviu logos. Ele diz: Senhor, conforme a tua palavra eu vou. Mas se os peixes durante a noite saem para comer em águas mais rasas, e agora durante o dia? Quando chega lá, meus irmãos, o Pedro foi. E quando ele foi no barquinho, de repente, quando ele lança a rede, aí bem, na hora que ele deu a primeira tarrafada, aí a Bíblia diz que ela veio cheia. Mas olhe para cá, quem para ouvir Jesus, tanto os apóstolos pararam, que eram ainda pescadores, como a multidão, tinha outros barquinhos. Aí a Bíblia diz que naquele momento, os outros barquinhos, o Pedro gritou: gente, me socorre aqui que tem peixe demais. A palavra não abençoou só Pedro, só os apóstolos, abençoou a outra multidão que estava lá. Naquele dia Jesus deu peixe para todo mundo. Eita, glória a Deus. Está vendo como é bom? Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você para ouvir Jesus, você esquece as suas redes, você esquece a pandemia, você esquece o problema. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai te fazer? É que se a tua pesca anterior não prestou, ele vai te dar amanhã uma pesca maravilhosa, só porque tu parou para ouvir ele. Quando Pedro olhou o barco cheio de peixe, ele não se alegrou com peixe. Ele não se alegrou com peixe. Ele correu para Jesus e diz: Kyrie, Senhor. Essa palavra que era aplicada a um superior romano, a um homem, a um imperador romano. Kyrie, Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: monarca, dono do universo, retira-te daqui, porque tu és santo. Tu és santo.
E por que ele entendeu que Jesus era santo? Porque Pedro sabia que não tinha peixe naquela hora. Mas o Pedro só sabia pescar. O Pedro sabia horário melhor para a pesca. Jesus sabia onde era que estava o peixe e ainda mandou foi o peixe ao encontro deles. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Coloca lá de Newton. Se você, querido irmão, querida irmã, vive sob a palavra de Jesus, sob a palavra de Jesus, 3 coisas vão acontecer. Passe lá, por favor. Isso aí eu já expliquei, vamos lá. Primeiro, olha aí. Se você vive a palavra de Jesus, sob a palavra dele, diga comigo bem forte, toda a igreja, nós podemos ter a verdadeira fé para lançar a rede. Se você vive a palavra de Jesus, olhe para cá, você pode lançar a rede. Sabe por quê? Porque essa palavra vai acionar dentro de você, olha isso aqui, ela vai acionar dentro de você a energia para agir. Sabe o que faz um crente dizer eu vou, porque Jesus vai me dar vitória? É a palavra Logos. Se ele está cheio da palavra, dinamizado pela palavra, embebido pela palavra, ele vai agir. Crente que tem palavra não é crente morto. Irmã que tem palavra não é irmã morta. Jovem que tem palavra não é jovem morto. Pode ter crise, pode ter luta, pode ter prova, mas ele vai agir, porque dentro dele a palavra queima. Aleluia. Aleluia. Romanos 10, 17. Se você pegar lá no texto, é Logos. Vai dizer assim: a fé vem pelo... a fé vem por onde? Pelo ouvir o quê? É a palavra. Tem irmão que fica, irmão, fala um negócio aí, um mistério para mim me alegrar. O mistério é a palavra. O mistério é a palavra. Se tu ouvires a palavra, ela vai acionar você. Crente que tem palavra, crê no milagre. Crente que tem palavra, crê na possibilidade de Deus. Apocalipse 1:3, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e guarda as palavras desta. Se você ouve, se você guarda, sabe por que você é bem-aventurado? Porque dentro de você, essa palavra vai te acionar, essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te colocar de pé. Essa palavra não deixa você morrer. E eu tenho um recado para você que está aí na luta, para você que está no leito do hospital e está me ouvindo agora. Até mesmo quando vem na tua mente coisas negativas, eu vou morrer agora, síndrome, medo, pânico, opressão, comece a citar a palavra, comece a citar o Logos, comece a citar o Logos, e use o rema, com a palavra viva, esse mal vai sair, porque a palavra de Deus é poderosa. Quem crê no poder dessa palavra? Quem crê? Às vezes eu estou na prova, eu estou na luta, às vezes vem até o medo, que a gente tem medo, sim ou não, irmãos? Aí vem um medo, aí você, oh meu Senhor, eu estou com medo, mas aí tu lembra do Logos, a palavra idealizada. Mas a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 56:11, no Senhor Deus eu ponho a minha confiança, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 125, os que confiam no pronto. Aí você começa, mas ali eu estou com medo de entrar para expulsar aquele demônio. Aí você cita, mas o Salmo 91 diz, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará direito. Pronto, aí você começa, oh meu Deus, eu estou nessa prova, eu estou no hospital, eu estou no vale. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A palavra te aciona. Só quem crê nessa palavra. Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia? Levanta ela aí, crente santo. Levanta ela aí, crente salvo. É a palavra. É a palavra. Ela te aciona. Ela te aciona. Em segundo lugar, sob a palavra, diga comigo bem forte, toda a igreja, podemos lançar a rede contra todas as contrariedades. Quando Jesus chegou, antes de pregar, o que os discípulos estavam fazendo? Hein? Vamos lá, diga, eles estavam fazendo o quê? Lavando a rede. Rede lavada era sinal de que não tinha mais
mais nada. Aí Jesus chega e diz: vai e lança a rede. Aí Pedro apresenta uma contrariedade. Ele diz: Senhor, Jesus, faça isso não. Nós trabalhamos, está no participo presente lá no grego. Nós trabalhamos, foi à noite. Jesus, a gente batalhou. Aonde tinha a experiência nossa para jogar a rede, nós trabalhamos, Jesus. Ele poderia dizer, como eu disse: Jesus, tu entende de milagre, de pesca não. A contrariedade era visível. Senhor, nós trabalhamos, foi a noite toda. Por isso que eu coloquei aqui os aspectos negativos. Às vezes, a gente faz como os apóstolos, trabalha o tempo todo, trabalha a vida toda, trabalha o dia todo, e aí vem os aspectos negativos: falta de emprego, falta de oportunidade, falta de chance, contrariedades, Covid. Mas ele diz: Senhor, a contrariedade é grande, os incautos, os percalços, os reveses são muitos, mas como é pela tua palavra, a tua palavra, nós vamos. Vocês estão vendo o que é fé? Se Pedro não tivesse ouvido Jesus primeiro, ele não ia falar mais alto a ideia dele, ia falar mais alto a experiência dele, ia falar mais alto a experiência dos pescadores. Mas agora não era hora de Pedro apresentar a experiência dele, era hora dele atentar para o Logos. Já é o Senhor que está mandando, pois eu vou. E foram, meus irmãos. Contra todas as contrariedades, eles foram. E eu coloco aqui Marcos 5. Vocês se lembram daquele oficial da sinagoga, que ele chegou para Jesus e disse: Jesus, socorre, a minha filhinha está morrendo, está morrendo, está morrendo. Contrariedade, morte. Jesus disse: tudo bem, eu vou lá. E aí eles saíram, mas aí no meio da viagem entrou uma senhora, e aí atrapalhou um pouco a viagem, o percurso. A mulher do fluxo de sangue, ela diminuiu a viagem, porque Jesus admirou dela. Ele disse: olha, agora eu estou andando aqui, alguém me tocou. Quem me tocou? Aí ela ficou com medo. Foi eu, Jesus. Aí Jesus: vem cá, mulher, grande é a tua fé, vai, tu está livre desse mal. Aí atrapalhou. No momento que a mulher é curada, chegam os outros oficiais da sinagoga: mestre, doutor, não incomode mais o mestre. O que acontece? A menina está morta. Contrariedade no caminho. Mas Jesus olha para o pai, olha para ele chorando, e diz para ele, aí no verso 36, não temas, crê somente. Que glorifica a Deus. Deus nesta noite tem uma palavra para você. Está ruim, as contrariedades estão grandes, os problemas são diversos, mas o Senhor te diz esta noite: tema não, crê somente. Estão dizendo para você que não vai dar certo, estão dizendo que você vai morrer, estão dizendo que a casa caiu, estão dizendo que tudo acabou. Não tema não. Jesus chega esta noite com a palavra rema e diz: crê somente, que Ele faz o milagre. Só quem crê nisso, só quem acredita nisso. Talvez tenha algum crente aqui, algum irmão com contrariedade na vida, e o pai foi. Quer ver como a situação piora ainda mais? Porque tem coisa que é assim na vida da gente: quanto mais a gente ora, mais o negócio aperreia. Aí o pai, quando vai entrando na casa, aí lá tem as cafeteiras chorando: ai, a menina morreu, se acabou a menina. E os músicos tocando músicas fúnebres: a menina morreu. E aí o pai olha para aquilo ali: pronto, morreu mesmo. Jesus mais uma vez olha para ele: a menina não está morta, ela dorme. Eita, glória a Deus. Porque para aquele que tem poder na palavra, ninguém morre. Ele tem vida para aquele que está morto. É por isso que ele diz: ele dorme. Jesus manda sair todo mundo do quarto, chama o pai e a mãe, Pedro, Tiago, João, entra aqui no quarto. Aí lá está a meninazinha, 12 anos, queria viver. O pai olha: ô minha filhinha. Aí chega o dono da vida: talita cumi, menina. Palavra da vida.
A Bíblia diz em João 5, 28, 29, a palavra de Jesus ela é tão poderosa, que naquele dia, ele vai dar ordem, os mortos que estão no sepulcro vão ressuscitar, vão sair, ele tem palavra de vida. Ele pega a menina e diz: menina, levanta! E a meninazinha levanta. Aí ele olha e diz para ela: ela agora tem vida, pode dar a comer para ela. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje aqui? É que se você acreditar na palavra dele, as contrariedades podem vir, mas se você tiver palavra de vida, você vai estar sempre de pé, adorando e glorificando a Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. E em terceiro e último lugar, sobre a palavra de Cristo, agora eu quero que vocês digam bem forte. O que acontece? Podemos ter o quê? A certeza do milagre. Se Jesus falou, meu filho, aleluia. Se Jesus falou, pode ficar tranquilo. Se Jesus falou que tu não vai morrer agora, descansa. Descansa. Ah, mas o Covid me pegou, mas se não é o teu dia, descansa. Agora, se ele te chamou também, pronto. Agora, não tem contrariedade que atrapalhe o milagre de Jesus. Tudo estava contra os discípulos aí. Era de dia, os peixes somem, mas Jesus diz: vai lá. E eles foram. E quando chegou lá, irmãos, a palavra rema, a palavra falada, a palavra que sai do Logos, ela vai entrar e vai gerar um milagre. Eles pegam aqui a tarrafinha deles: rapaz, nós trabalhamos o dia todo, mas foi o homem que mandou. Tu viu aquela palavra que ele pregou lá? Porque tudo que Jesus falava, irmão, era poderoso. Se você ler João 7, os soldados chegaram e aí as autoridades perguntaram: cadê o homem? Vocês não prenderam o homem? Ele disse: como é que a gente prende um homem daquele? Nós nunca tínhamos visto um homem falar daquele jeito. Se você ler Mateus 7, quando você tem o verso final de Mateus, aí a Bíblia diz que a multidão estava boquiaberta, dizendo assim: esse aí ensina porque tem autoridade. E agora imagine, Jesus pregou a manhã ou a tarde toda, e aí quando eles pegam aqui a rede, rapaz, o homem falou. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que a Bíblia fala e a gente não crê no que a Bíblia fala. Vocês sabem qual é o maior problema? É que muitos crentes hoje não têm Bíblia, e aí na hora que estão no leito da enfermidade, ele não tem visita de Deus porque ele não tem Bíblia. Como é que você vai vencer o inimigo se você não tem Bíblia? Como é que você vai vencer pensamentos negativos na mente se você não tem Bíblia? Qualquer psicólogo, um hipnólogo vai dizer: conte 10, começando lá do 10, ao contrário. Aí ele diz: conte e respire. Os pés estão pesados, a cabeça está pesada, você tem angústia. Quando eu fiz a hipnose, aí um professor dizia isso: você está sentindo dor? Comece. 10, os meus pés estão ficando leves, o meu corpo está ficando leve. 9, eu não estou com isso, eu não estou com isso. 8, aí você, com Jesus não é assim. Ele não precisa que tu conte 1, que tu conte 2, que tu conte 3. Ele só precisa que você creia nele. Agora tem uma coisa: na hora que tu estiver no vale, aí você pode citar a palavra: Senhor, eu estou aqui na prova, eu estou aqui na luta, mas tu disseste em Mateus 28, 20, que estaria conosco até a consumação do século. Eu estou sozinho aqui nesse hospital, Jesus me ajuda agora. Senhor, faz a tua palavra germinar em mim agora. Aí o milagre vai acontecer. Agora a tua vida é falar mal dos outros, é assistir novela, é ver filme. Tu vai citar o quê? Os jovens vão se lembrar daquele crepúsculo, dos bichos, dos lobisomens. Não é assim? E aí fica até ruim para ti, que aí lá no hospital tu vai ver lobisomem querendo te pegar, já está ruim. Aí vendo o filme de terror, vai ficar pior para ti. É assim ou não é? A irmã é doente, aí só vive na novela. Aí quando está no hospital, pronto, eu estou morto. E aí a novela não te ajuda. Agora quem tem Bíblia, na hora da dor, é só palavra. Oh, aleluia. Jesus, quando o diabo chegou para ele, em Mateus 4, ele diz: faz isso, sai daqui, Satanás, porque está escrito:
está escrito, está escrito, está escrito. Meu irmão, te dedica em ler Bíblia. Não tem livro maior e mais poderoso que fale forte para você do que a palavra de Deus. Eu li um teólogo que dizia: quem não já esteve no leito da enfermidade e quando leu o Salmo 23, não acalma o seu coração? Agora o pessoal não está lendo Bíblia. Eu tenho luta. Eu já disse para os irmãos aqui, eu tive uma crise de ansiedade muito tempo, e aí de vez em quando ela dá em mim. Ela dá em mim. Pronto, um dia mesmo eu entrei no avião, aí eu disse: meu Jesus, aí olha, eu não vou nem chegar em São Luís, vou morrer aqui dentro desse avião. Meu pai, aí na memória eu volto: meu Deus, o que é isso? Eu sou teu servo. E a tua palavra, ela diz que o Senhor só leva no tempo, porque lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que tudo tem o seu. Aí eu começo. Aí é a batalha da mente humana com a batalha pela espada, que é a palavra. Aí tu começa a cortar. Agora tu não tem Bíblia. Aí pronto. Tem irmão jovem que acha bom. Um dia desse eu vi um jovem: eu gosto só de terror. Irmão, a mente dessa é uma mente diabólica. Eu já li uma pesquisa que diz que a maioria dos que fazem filme de terror ficam loucos ou morrem doidos. Aí o irmão que é crente é doido de terror. Tem deles que dizem: eu gosto é de ver a faca entrando. É a mente diabólica. A mente do salvo, ela só tem Bíblia. Eu tive um professor no curso que eu fiz, que ele dizia o seguinte: crente tem que ser o seguinte: se cortar a cabeça, sai o Novo Testamento. Se cortar o braço, sai o Velho Testamento. Se cortar a perna, sai as epístolas. Só tem que sair de tu é Bíblia. Agora, se tu não tem Bíblia, tu vai fazer o quê? É ou não é? Se tu não tem Bíblia, aí pronto. Tem muito irmão no culto de Santa Ceia, quando eu digo aqui: fique de pé e cita a palavra. Aí tem irmão aqui que não leva. Eu conheço irmão, eu estou com 7 anos aqui, tem irmão que nunca se levantou para citar um versículo. Nem João 11:35, como é que diz lá? Hein? Jesus só riu? Estão vendo, irmão? Nós precisamos de Bíblia. Precisamos de Bíblia. E olhe, preste bem atenção: o milagre só vai acontecer. O milagre só vai acontecer, sabe por quê? Porque primeiro ouviram a palavra. Você não pode ser alimentado com milagre se você não tiver palavra. Agora, quando tem a palavra, tu pode ir para o mar e pode lançar a rede, que o milagre é certo, porque a palavra de Deus é viva. Aleluia.